Bem-vindo à grandiosa saga de Gengis Khan, uma figura cuja sombra se estende pelos anais da história até hoje. Mas quem era esse homem por trás da lenda? Um senhor da guerra brutal ou um líder visionário? Hoje em Histórias UOL, iremos desvendar a vida e o duradouro legado de um dos líderes mais formidáveis da história, das estepes da Mongólia até os portões da Europa. Por que você deveria assistir a este vídeo? Entender as estratégias e inovações de Gengis Khan oferece mais do que um insight histórico, proporciona lições de liderança, resiliência e adaptação que são aplicáveis hoje. Se você está navegando por uma mudança de carreira desafiadora, liderando uma equipe, ou simplesmente adora aprender sobre as forças que moldaram nosso mundo, este vídeo é para você. Você já se sentiu subestimado ou enfrentou desafios aparentemente intransponíveis? Imagine liderar alguns milhares de guerreiros contra impérios. Junte-se a nós enquanto exploramos como Gengis Khan transformou suas adversidades em um legado que remodelou fronteiras e civilizações. Pouco sabemos sobre a vida inicial do homem destinado a conquistar o mundo, informação essa que provém de um documento chamado A História Secreta dos Mongóis, escrito logo após sua morte. Revela que seu nome de nascimento era Temujin, que mais tarde foi mudado para Gengis Khan. Este título, que significa Governante Universal, foi concedido a ele quando ele uniu todas as tribos nômades em guerra da Mongólia sob sua liderança. Gengis Khan nasceu no meio das vastas e selvagens estepes da Ásia Central por volta do ano de 1162. A lenda diz que, ao nascer, ele segurava um coágulo de sangue, um sinal, acreditavam muitos, do monumental destino que o aguardava. Gengis entrou em um mundo imerso em conflitos. As tribos mongóis, sem um líder unificado, estavam fragmentadas em clãs guerreiros. Essa sociedade conflituosa era um reflexo da paisagem áspera em que habitavam, uma vasta extensão de colinas onduladas, rochas pontiagudas e frio cortante que se estendia entre as poderosas civilizações da Europa e da China. Para os chineses, essa região era a selvageria bárbara, um reino tão selvagem e indomado que eles ergueram a Grande Muralha para se protegerem de seus invasores. Nessa selvageria bárbara, a força era sinônimo de números. Os costumes mongóis promoviam famílias grandes através da poligamia, uma prática amplamente aceita. O pai de Gengis, ele mesmo polígamo, tinha duas esposas. A mãe de Gengis, uma mulher raptada de seu marido anterior em outra tribo, o teve ao lado de 3 irmãos, uma irmã e 2 meio-irmãos. A infância de Gengis foi uma odisseia nômade, passada dominando as artes de caça e equitação pelas planícies intermináveis. Sua família, como todos os clãs mongóis, movia-se incessantemente, impulsionada pelas necessidades de seu gado por pastagens frescas. Desde cedo, Gengis era marcado por uma independência estoica e uma preferência pela solidão. Apesar de sua reputação crescente como um jovem corajoso e capaz, seu único medo de cães indicava camadas mais profundas e invisíveis de seu caráter. Ele era um solitário por natureza, raramente buscando conselhos de outros, impulsionado por uma crença profunda em seu destino único. Quando tinha 9 anos, Gengis foi ao clã dos Merquitas para escolher uma esposa e refazer a paz entre os clãs, mas no caminho parou para pernoitar num clã aliado, o Zongira, aonde acabou se apaixonando por Borkyljin. No entanto, uma tragédia logo após ocorreu. O pai de Genghis, Yesugei, encontrou um grupo de tártaros que, sob a aparência de hospitalidade, o envenenaram. Ele sucumbiu à traição 3 dias depois, deixando o jovem Gengis para navegar por um caminho de grandeza repentinamente precário. Sob o vasto e implacável céu da estepe mongol, Gengis Khan enfrentou as duras realidades do abandono pelo clã e da liderança familiar desde cedo. Sua mãe, Roelon, viúva, assumiu a liderança do fragmentado lar, navegando pelas dinâmicas turbulentas entre seus filhos. Gengis, com apenas 13 anos, enfrentava constantes confrontos com seus 2 meio-irmãos, a tensão palpável na iurte que compartilhavam. Certa manhã fria, o jovem Gengis, com os dedos ainda entorpecidos pelo frio, segurava orgulhosamente um peixe que havia capturado habilmente no riacho gelado. Enquanto admirava sua captura, um de seus meio-irmãos, movido mais pela inveja do que pela fome, arrancou-o abruptamente de suas mãos, após seu meio-irmão, além de roubar seu peixe, ter acumulado comida apenas para si próprio. Em um instante de fúria, Gengis, sem pensar 2 vezes, pegou seu arco e atingiu fatalmente seu meio-irmão. Aos 15 anos, Gengis havia se transformado em uma figura formidável, superando seus irmãos em força, habilidade e na arte da sobrevivência. Seus irmãos, reconhecendo sua autoridade inerente, começaram a vê-lo como líder. Rumores de sua destreza espalharam-se como fogo pelas estepes, eventualmente alcançando os ouvidos do clã que um dia havia abandonado sua família.
Temendo represálias, o clã decidiu atacar primeiro, emboscando o acampamento de Gengis e capturando-o. Apesar do caos, o irmão mais novo conseguiu escapar. O grupo de busca vasculhou a natureza selvagem e, após 9 dias implacáveis, capturaram Gengis, colocando-o sob o peso opressivo de um pesado jugo de madeira. Confinado em uma tenda vigiada, com o jugo ainda prendendo seu pescoço, Gengis testemunhou seus captores, comemorando a captura com um abandono ruidoso. Aproveitando uma oportunidade inesperada, ele dominou o guarda desatento e fez seu caminho até o rio, mesmo com o jugo dificultando sua fuga. Percebendo que não poderia atravessar a água com o jugo pesado, ele astutamente retornou ao acampamento. Lá, encontrou o mesmo guarda que havia subjugado. Com uma calma fria e calculada, Gengis propôs um acordo enganoso: remover o jugo e fornecer um cavalo, ou enfrentar a acusação de cumplicidade em sua fuga. O guarda, temendo as consequências, concordou. Livre de suas amarras, Gengis montou no cavalo e desapareceu na noite. Sua fuga é um testemunho da astúcia e resiliência que definiriam sua lendária ascensão como o Grande Khan. Aos 16 anos, Gengis retornou à aldeia onde Bort se encontrava. Enfim, após tanto tempo, tinha chego a hora do casamento deles. Como presente de casamento, o pai de Bort lhe deu um magnífico casaco de Marta. No dia seguinte, Gengis levou sua nova esposa de volta ao seu acampamento, confiando-a aos cuidados de sua mãe. Ele então cavalgou até um clã vizinho e ofereceu o casaco ao seu chefe, Togru, como símbolo de lealdade. Esse movimento estratégico garantiu o apoio do poderoso líder. Togru, solidário com a situação de Gengis, concordou em ajudá-lo a recuperar a lealdade dos membros da tribo que haviam abandonado sua família. A notícia de sua aliança se espalhou rapidamente, atraindo apoio de outros clãs. Logo, Gengis tinha uma força formidável de guerreiros. Justo quando ele estava se preparando para mobilizá-los, um desastre aconteceu. Cavaleiros invasores atravessaram as planícies com o objetivo de sequestrar as mulheres do acampamento de Gengis. O clã conseguiu escapar, mas a jovem esposa de Gengis, Bort, foi capturada pelos merquitas. Desesperado por ajuda, Gengis cavalgou até o acampamento de Togru. Logo após o encontro, Togru prometeu atacar os merquitas e ajudar a resgatar sua esposa. Nos meses seguintes, a aliança deles reuniu mais de 5.000 guerreiros. O ataque foi rápido e decisivo. As hordas mongóis dizimaram o acampamento dos merquitas, aniquilando, saqueando e pilhando sem misericórdia. No coração do acampamento, eles encontraram Bort. Ela havia sido forçada e estava grávida. Pouco depois de voltar ao acampamento, ela deu à luz um filho, mas nunca se soube se a criança era de Gengis ou de alguém do clã dos merquitas. Na era tumultuada após a desestabilização dos mercados, a ascensão de Gengis Khan foi meteórica. Ele forjou uma aliança com Jamuka, um companheiro de juventude, solidificando seu laço ao declararem-se irmãos de sangue. Eles eram inseparáveis, compartilhando refeições e tendas, uma proximidade que despertou inveja na esposa e mãe de Gengis. Rumores sussurrados começaram a circular, orquestrados pelas influentes mulheres de sua vida, visando alertar a Gengis que Jamuka não aceitaria cogovernar o que no futuro eles conquistariam, o que acabou resultando em um distanciamento entre os dois homens. Seja impulsionado por essas manipulações familiares ou por sua própria sede insaciável de supremacia, Gengis eventualmente rompeu laços com Jamuka no ano de 1185. Enquanto ambos os clãs migravam em direção a terras de pastagem férteis, Jamuka desviou para um vale, chamando Gengis para o seguir. Desafiadoramente, Gengis continuou em frente, de costas para seu antigo amigo. Olhando para trás, notou não apenas seus seguidores leais, mas também um número significativo de homens de Jamuka, persuadidos por sua liderança. As fileiras de Gengis engrossaram, tornando-se as maiores entre as facções mongóis. Esse crescimento foi alimentado em parte pelo apelo da segurança em números e em parte pela força. Dissidentes eram coagidos a prestar lealdade. Suas ambições insaciáveis levaram a incursões implacáveis em clãs rivais, resultando no sequestro de mulheres e no saque de tesouros. Aos 20 e poucos anos, Gengis já havia dominado a arte da guerra psicológica, lançando ataques devastadores para intimidar as tribos vizinhas a se renderem sem luta. Essa estratégia levou à rendição rápida de incontáveis inimigos, ansiosos para evitar a ira das forças de Gengis. Tendo unificado as tribos mongóis dispersas sob sua bandeira, Gengis voltou seus olhos para além das estepes. Sua ambição logo levou a um confronto sobre direitos de pastagem, que escalou para um confronto brutal, resultando na morte de um guerreiro do acampamento de Jamuka. Em retaliação, Jamuka lançou um ataque surpresa ao acampamento de Gengis, capturando e aniquilando horrivelmente 70 chefes de Gengis. A perda foi um choque profundo para Gengis, destacando a natureza prematura de seu exército para conquistas maiores.
Determinado, Gengis reformou suas forças em uma máquina de guerra excepcional. Sua cavalaria, conhecida por sua velocidade e disciplina, poderia cobrir 112 quilômetros por dia, transformando-se em uma força formidável temida além da Mongólia. Nós recomendamos a você a ter uma visão panorâmica sobre a guerra mais polêmica. Assim acompanhará nossos vídeos com ainda mais conhecimento e terão inúmeros insights para aplicar em sua vida. Preparamos um e-book incrível que vai te proporcionar isso, passando pelos fatores socioeconômicos que precederam a Segunda Guerra Mundial até o seu ponto final. Aliás, será que existiu mesmo esse ponto final? Clique no link nos comentários e embarque em uma viagem no tempo. Quando o Império Qin da China buscou assistência contra os tártaros, Gengis aproveitou a oportunidade para vingança e expansão. Sua campanha contra os tártaros foi rápida e brutal, culminando em um retorno triunfal à Mongólia. No entanto, seu sucesso foi rapidamente desafiado pelas forças de Jamuka em uma série de batalhas ferozes. Embora os homens de Jamuka tenham sido eventualmente derrotados, Jamuka mesmo fugiu para os Naimãs no noroeste. Implacável, Gengis perseguiu sua cavalaria de 80 mil homens, devastando os Naimãs em um ataque selvagem. Notavelmente, Jamuka escapou para uma tribo de montanheses, que, temendo a retribuição de Gengis, traíram seu hóspede. Confrontado com tal deslealdade, Gengis ordenou a aniquilação da tribo. Ainda ofereceu a Jamuka um perdão. Fiel à sua resolução, Jamuka escolheu a morte em vez da desonra. Gengis, comovido pela trágica virada de sua fraternidade, concedeu seu desejo, mas se afastou da cena, um raro sinal de emoção de um homem frequentemente visto como um conquistador impiedoso. Depois de derrotar os formidáveis Naimãs, Gengis Khan ascendeu como o soberano incontestável de mais de 2 milhões de almas. Seu apetite por domínio foi aguçado por suas conquistas iniciais, e suas ambições tornaram-se insaciáveis. No entanto, segmentos da Mongólia ainda escapavam ao seu controle férreo, territórios espalhados pelas fronteiras leste e sul permaneciam desafiadores. Ao longo de vários meses, Gengis orquestrou uma campanha implacável, dobrando essas regiões resistentes à sua vontade através de brilhantismo estratégico e força bruta. À frente de suas legiões implacáveis, Gengis Khan era um espetáculo de comando impiedoso, ditando pessoalmente o fluxo de cada ataque. No entanto, seu talento ia além das táticas de batalha. Seu verdadeiro gênio residia em sua capacidade de identificar e promover generais excepcionais. Esses líderes escolhidos foram fundamentais na unificação de tribos que estiveram envolvidas em conflitos perpétuos por séculos. No ano crucial de 1206, uma grande assembleia de tribos o proclamou soberano, concedendo-lhe o título de Khan dos Khans. Entre seus triunfos militares, Gengis se deleitava com os espólios da vitória. Seu harém florescia com esposas, e sua linhagem expandia-se através de seus filhos com sua primeira esposa, Borte. Cada filho estava destinado a herdar um quadrante de seu vasto império. Apesar de se banhar em opulência, um tormento implacável assolava Gengis. Noite após noite, ele era assediado por sonhos vívidos de conquistas intermináveis, visões que impulsionavam sua resolução de estender seu domínio além das imponentes barreiras da Grande Muralha que margeava sua fronteira sul. Entre o ano de 1207 e 1208, os mongóis enfrentaram a necessidade imperativa de expandir suas terras de pastagem devido a uma perturbação climática nas estepes. Essa necessidade os levou a conquistar o reino Tangut de Xixia. Avançando ainda mais, eles ultrapassaram a Grande Muralha e aventuraram-se na China, uma terra dividida entre a dinastia Jin ao norte e a dinastia Song ao sul. Os vastos campos de arroz e a imensa riqueza de Jin cativaram Gengis Khan, despertando um desejo que superava até mesmo o atrativo de governar a China. Durante sua campanha contra os Jin, Gengis Khan alistou um jovem chinês, Yelu Shukai, como seu conselheiro pessoal. O conselho de Yelu Shukai influenciou profundamente Gengis, inaugurando uma nova era de tolerância e prudência estratégica. Ele aconselhou Gengis a preservar as terras agrícolas, uma mudança em relação às táticas mais destrutivas anteriormente adotadas pelo Khan. Ao se aproximar de Pequim, então o ápice da sofisticação urbana, Gengis se deparou com formidáveis muros de 12 metros de altura que desafiavam suas estratégias de combate tradicionais. Adaptando-se a esse novo obstáculo, ele pacientemente sitiou a cidade, cortando efetivamente suas linhas de suprimento enquanto suas forças se preparavam para um assalto direto. Com a ajuda de engenheiros chineses desertores, Gengis construiu catapultas e outras máquinas de cerco, eventualmente rompendo e tomando Pequim. Após seus sucessos iniciais, Gengis recuou temporariamente para a Mongólia, deixando seus generais consolidarem o controle sobre os territórios Jin.
No entanto, em 1218, um incidente envolvendo o assassinato de um enviado mongol pelo Império Quaresmiano despertou a ira de Gengis. Em retaliação, ele liderou uma força colossal, composta por mais 150 mil guerreiros e 10 mil máquinas de cerco herdadas de suas campanhas chinesas contra Quaresma. Os mongóis, agora mestres na guerra de cerco, capturaram metodicamente as cidades fortificadas da Pérsia. Centros urbanos importantes como Bukhara e Samarcanda refletiam a influência mongol duradoura na região muito depois de sua conquista. Nishapur, no entanto, enfrentou a destruição total. Nem homem nem animal sobreviveram enquanto a cidade era arrasada. A eficiência implacável da campanha de Gengis Khan pela Pérsia resultou em custos humanos impressionantes e consolidou a temível reputação dos mongóis na Europa. Os ecos de sua brutalidade foram sentidos em todo o continente, instilando terror por décadas. A morte de Gengis Khan em 1227 marcou o fim de uma era notável, caracterizada por sua profunda influência nas táticas militares e na governança. Sua habilidade estratégica, evidente no manejo da rebelião de Xi'Xia, mesmo enquanto seu império se expandia para o sul da Rússia e Ucrânia, sublinhou seu compromisso incessante com a expansão mongol. Podemos destacar como feitos que marcaram a figura de Gengis Khan na história. Sua abordagem revolucionária à guerra de cavalaria, treinando meninos mongóis desde os 2 anos de idade para serem hábeis cavaleiros, permitiu que suas forças executassem movimentos rápidos e ágeis e sobrevivessem com suprimentos mínimos. Essa inovação aumentou significativamente a mobilidade e eficiência de seu exército, espelhando a eficácia estrutural das legiões romanas através de sua organização decimal inovadora das tropas. Além disso, podemos destacar o gênio tático de Gengis Khan, que se estendia à guerra psicológica. Ele habilmente alavancou a estratégia dupla de oferecer anistia às cidades que se rendiam, enquanto aplicava destruição implacável àquelas que resistiam. Essa abordagem não só facilitou conquistas rápidas, mas também instilou um medo generalizado pelas regiões, consolidando ainda mais a autoridade mongol. Integrando tradições mongóis nas comunicações militares, transformando ordens complexas em canções memoráveis, Gengis garantiu a transmissão sem falhas de comandos estratégicos por vastas distâncias. Em suma, as contribuições de Gengis Khan não se limitaram apenas à expansão territorial, mas também incluíram avanços significativos em estratégia militar e práticas administrativas que deixaram uma marca indelével no Império Mongol e moldaram o curso da história. Seu legado, caracterizado tanto pela inovação quanto pela brutalidade, permanece um capítulo crucial nos anais dos sistemas militares e de governança globais. Agora nos conte nos comentários abaixo como você acha que o mundo seria diferente hoje se Gengis Khan nunca tivesse estabelecido o Império Mongol. Se tiverem mais temas para nos sugerir, nos conte nos comentários. Não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.